Efésios, irmãos, capítulo número 6, a partir do versículo de número 10, diz assim a palavra do nosso Deus: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém, irmãos. A gente vai meditar apenas até o verso 12, mas eu quis fazer a leitura de todo o texto. Vamos orar, nosso Deus. Senhor, Pai, nós te buscamos porque o Senhor é a nossa maior necessidade, Pai. Nos ajuda, Deus, a reconhecermos isso, meu Deus, não apenas com palavras, Pai. Não apenas, meu Deus, quando estamos diante dos homens, mas que a nossa vida, meu Deus, possa demonstrar, Pai, a necessidade que temos do Senhor, meu Pai. E que o Senhor possa nos satisfazer, meu Pai. O Senhor possa suprir essa nossa maior necessidade, meu Deus, que é a Tua glória. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda, através da Tua santa palavra, meu Deus, a entendermos a Tua santa vontade. Em nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, um conceito que é muito conhecido hoje em dia, que é falado, os exércitos estudam isso, talvez até mais do que a luta corporal, é chamado de soft war. O que é isso? Seria uma guerra diferente, seria uma guerra, vamos dizer assim, mais leve, ou aparentemente ela não é tão brutal como a guerra convencional, como a gente pegar um exército e invadir um outro país. Esses conflitos sempre vão existir, mas cada vez mais eles se tornam a minoria. O que é o conceito, então, desse outro tipo de guerra? É uma guerra que você vai vencer o seu inimigo sem que, talvez, muitas vezes, eles percebam que foram vencidos. Você vai vencer o seu inimigo através de você vai manipular as informações a seu favor. Você vai simplesmente imigrar para o país daquele inimigo e você vai ali viver e se infiltrar e vencer ele de dentro para fora. Você vai buscar uma transformação cultural. Então, enfim, existem várias formas de você lutar essa guerra, mas a chave principal é, em vez de você partir para o conflito direto e corporal, você vai lutar usando outras ferramentas, você vai usar muito mais a sua mente, e você vai atacar muito mais a mente do adversário, do que você vai atacar o corpo dele. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, vai falar a respeito justamente de uma guerra que não tem muito a ver com o combate físico. A gente tem meditado na carta aos Efésios e tantas coisas, irmãos, que já foram faladas. Na verdade, tudo já foi falado. O apóstolo Paulo, nessa carta, ele faz algo que em nenhum outro lugar da Bíblia a gente vai conseguir ver, irmãos, vai enxergar com tanta clareza e com tanta profundidade aquilo que ele fala para nós aqui em Efésios. Ele desvenda a eternidade de Deus, ele vai até a eternidade, irmãos, ele tira a venda dos nossos olhos para a gente ver aquilo que com os olhos humanos a gente nunca poderia ver ou saber. Ele vai falar que Deus,
ele não simplesmente nos salva, mas ele tem todo um plano elaborado de salvação, nos mínimos detalhes. E o plano de Deus consiste em ele escolher um povo para pertencer a ele, e nós fazermos parte do seu povo, e nós sermos o seu povo. E o Pai tem essa atuação em nos escolher antes da fundação do mundo, nesse plano maravilhoso. E uma das coisas que o Pai faz, irmãos, que nos é dito, é fazer com que todas as coisas apontem para o seu Filho. Veja, ele envia então o Filho para morrer na cruz, para pagar pelos nossos pecados, e o texto diz claramente isso, para fazer convergir nele todas as coisas, tanto no céu como na terra. Veja, o plano de Deus, irmãos, é que o seu Filho ele seja exaltado de tal forma que todas as coisas que Deus criou, tudo que Deus fez nesse mundo, é para apontar para Cristo. Veja, é por isso que o nosso pecado é tão grave, que eu e você, a gente se esquecer de Deus, a gente não levar o Senhor em consideração, é um pecado tão grave, porque todas as coisas que Deus criou, elas estão apontando para Cristo. E além de fazer isso, fazer todas as coisas apontarem para Ele, Ele colocou o Espírito Santo dentro de nós, para que nós possamos ter a segurança da nossa salvação, e a gente possa então compreender e interpretar como esse mundo todo, ele glorifica a Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. E é muito poder, irmãos, é muito glorioso tudo isso que Deus faz. O apóstolo Paulo diz, eu oro por isso, eu oro para que vocês possam entender isso. Se vocês entenderem isso, a vida de vocês, ela está completa. Se vocês conseguirem captar a profundidade da mensagem, na verdade, se vocês puderem sequer vislumbrar, se vocês puderem ver um pouco disso, a vida de vocês vai ser completamente diferente. Então, por isso que eu oro, para que Deus opere esse poder em vocês, de vocês poderem ressuscitar de entre os mortos, como Cristo ressuscitou, e está sentado agora nos lugares celestiais. Porque nós fomos unidos a Cristo quando nós somos salvos. Então, nós estamos nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. É exatamente assim que ele começa a carta. Então ele vai dizer, nosso estado é exatamente isso que eu e você a gente precisava. Parece que Deus fez algo a mais. Parece que Deus ele fez algo muito profundo que vai além daquilo que nós necessitamos. Mas na verdade ele fez exatamente o que nós necessitávamos, porque ele vai começar o capítulo 2 dizendo que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ou seja, a nossa morte, irmãos, é mais profunda do que uma morte física apenas. Jesus Cristo, ele não apenas morreu fisicamente, mas ele teve que pagar pelos nossos pecados espiritualmente, irmãos. Então, nós precisamos dessa ressurreição de Cristo, que representa não apenas a ressurreição do nosso corpo, quando eu e você nós morrermos, mas que representa a ressurreição da nossa alma, da nossa vida espiritual, de nós podermos estar eternamente com Deus. Foi por isso que essa obra gloriosa foi realizada em nosso favor. E Deus então agora faz com que eu e você a gente possa cumprir o propósito da nossa existência, aquilo que foi perdido no Éden, que o ser humano era incapaz agora, completamente incapaz de fazer a vontade de Deus. De sequer ter um pensamento que glorifique a Deus verdadeiramente. Agora, Deus ele nos capacita a fazermos toda a boa obra que Ele nos preparou para que nós andássemos nela. Então, a gente vê como isso é transformador na prática. A gente vê a vida do apóstolo Paulo, ele mesmo, ele deu a vida dele, dedicou a vida dele e morreu, irmãos, por isso, para que a salvação pudesse ser alcançada por pessoas que o odiavam, por pessoas que o perseguiam, porque foi exatamente isso que Jesus Cristo fez no Evangelho. Jesus ele foi atrás de Paulo, que o perseguia e que o odiava, e ele foi e transformou a vida do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo ele mostra a transformação do Evangelho na sua própria vida, quando ele agora passa a agir como Cristo. E ele diz, mas vocês precisam que os olhos de vocês sejam abertos, para que vocês possam entender a altura, a profundidade, o comprimento e a largura, para que vocês possam ver, para que vocês possam experimentar, vivenciar o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para a glória de Deus. Veja, ele vai dar um bocado de ordem para nós, irmãos, baseado nisso, simplesmente nisso. Ele não precisa prometer, olha, que se você fizer a vontade de Deus, você vai prosperar uma vírgula aqui nessa terra. Ele não precisa dizer que se você fizer a vontade de Deus, as coisas boas vão começar a acontecer aqui. Não, irmãos, o que ele diz é simplesmente que Jesus Cristo ele lhe salvou do inferno. Jesus Cristo ele transformou a sua vida completamente, que você não fazia mais sentido algum, você foi criado num modo tão glorioso, mas a sua vida não valia mais nada, e agora ela tem um valor infinito, porque foi comprada pelo sangue, precioso sangue do Filho de Deus.
E agora então você só precisa disso. Só isso. Você só precisa olhar para aquele que morreu para pagar pelos seus pecados. Para que você tenha motivação suficiente para que você possa viver a vida cristã do jeito que você precisa viver. Ele diz então, diante disso, nós devemos viver de um modo digno do Evangelho. O que é um modo digno do Evangelho? Irmãos, não é simplesmente eu e você a gente mudar algumas coisinhas na nossa vida, não. Mas é sermos novas criaturas em Cristo Jesus. Tudo vai mudar. Agora a palavra de Deus vai ser o centro da nossa vida. A gente vai buscar na palavra do Senhor aquilo que a gente precisa para que eu e você a gente possa conhecer a vontade de Deus. É na palavra de Deus, irmãos, que a gente vai ter essa visão exaltada do próprio Cristo. É isso que vai trazer unidade para a igreja. Veja, é interessante porque quando se fala a respeito dos nossos interesses pessoais, a gente não está disposto a abrir mão de nada. Mas aí quando é em relação à igreja do Senhor, a gente tem que aceitar todo mundo de todo jeito. Sendo que para nossas vontades a gente não abre mão de nada. Veja, pelo contrário, a Bíblia nos ensina que o que deve fazer existir unidade na igreja do Senhor é a palavra de Deus, é a palavra da verdade. É fundamentado nela, irmãos, que nós vamos viver uma vida unidos, porque não vai ser a minha vontade nem a sua que vai prevalecer, mas vai ser a vontade de Deus que Ele registrou para que eu e você a gente possa experimentar a glória do Evangelho nas nossas vidas. Então Ele vai nos ensinar a viver. É como se fosse, agora a gente precisasse aprender a respirar, a andar, a fazer as coisas mais básicas, que se a gente fosse parar para pensar, não precisaria ser ensinado, mas o nosso estado, irmãos, a gente passou tanto tempo morto nos nossos delitos e pecados, que é como se a nossa vida, o nosso corpo, a nossa mente, tudo tivesse completamente atrofiado. Então o apóstolo Paulo vem nos ensinar a caminharmos para a glória de Deus. Ele diz, andei de modo digno do Evangelho. Ele vai dizer então que a gente vai se despir do velho homem, a gente vai ter a mente transformada pelo Evangelho, pelo Espírito Santo de Deus, e então a gente vai se revestir do novo homem, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, irmãos. A gente vai se revestir de Cristo. É exatamente isso que ele vai trazer aqui no capítulo 6, já eu volto para isso. Mas ele fala que esse revestimento de Cristo vai mudar toda a nossa vida. A gente agora vai largar os nossos pecados, aqueles que estão mais enraizados em nós. Ele dá alguns exemplos aqui na carta, mas perceba que ele já ofereceu o modelo, não são apenas aquelas coisas que ele explicitamente falou aqui na carta. Ele diz tudo que é contrário à vontade de Deus, você vai se despir daquilo, você vai ser lavado, você foi comprado por sangue, e aí você vai ser revestido desse novo homem, Jesus Cristo. Você vai abandonar a mentira, e você vai agora falar a verdade para o seu próximo. E perceba que ele fala, principalmente, o relacionamento com as pessoas da igreja vai ser transformado, porque são as pessoas que você talvez não tivesse nada em comum, mas agora você tem tudo em comum, porque você tem o sangue de Cristo. O sangue de Cristo agora que faz com que você seja um com os seus irmãos. Então por isso que ele começa falando a respeito da igreja. Ele diz, você vai abandonar a ira, você não vai mais deixar o sol se pôr sobre a sua ira, pelo contrário, você vai se irar agora de um modo santo contra o seu próprio pecado. Você agora não vai mais ser uma pessoa que vai ver uma vida egoísta e preguiçosa, conformado com o seu estado. Ele diz, em vez de você furtar, em vez de você ser um preguiçoso egoísta, você agora vai trabalhar para servir ao próximo. Com as suas mãos você vai acudir àquele que é necessitado. Você vai arrancar de você toda a amargura, toda a cólera, toda a ira, e você vai viver uma vida preocupado diariamente em não entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual você foi selado para a redenção. E então, irmãos, a gente vai viver imitando a Deus. É isso que ele fala, começa o capítulo 5 dizendo, sede imitadores de Deus como filhos amados. E então ele vai dizer, a gente vai se despir da imoralidade, irmãos, das impurezas. A gente vai se despir das trevas e nós vamos ser luz nesse mundo. De modo que a gente vai viver de tal forma, irmãos, que a gente precisaria falar tão pouco. O mundo está tão perdido que se eu e você a gente simplesmente praticasse a palavra de Deus do jeito que é para ser praticada, a gente ia precisar falar muito menos, porque as pessoas iam olhar e iam se assustar com a nossa vida. Se nós fôssemos luz nesse mundo, veja, nas trevas, irmãos, no meio das trevas, qualquer luz é luz. Qualquer luz, ela já brilha grandemente. Eu e você, a gente deveria viver de tal forma que o mundo ele não tivesse como evitar olhar para nós. E ele nos odiasse, ou ele entendesse a necessidade que ele tem nessa mesma transformação que nós passamos por ela. Então ele vai dizer, irmãos, que nós devemos buscar viver uma vida com sabedoria, aproveitando as oportunidades, aproveitando cada momento, porque os dias são maus, a gente não tem tempo a perder. O apóstolo Pedro vai dizer, já não basta o tempo que vocês se entregaram no passado.
aos pecados de vocês, quando vocês andavam nas paixões de vocês. Agora nós não temos mais tempo a perder. Irmãos, o apóstolo Paulo diz também em Romanos que nós antes usávamos o nosso corpo como instrumento do pecado, agora a gente vai usar o nosso corpo como instrumentos para a glória de Deus em santificação. E ele diz então que nós devemos buscar ser cheios com o Espírito Santo. E como é que a gente busca então ser cheio com o Espírito Santo? E como é que nós somos cheios com o Espírito Santo? E quando nós estamos cheios com o Espírito Santo, o que é que nós fazemos? Ele diz, falando entre vós com salmos, entoando e louvando a Deus, em hinos e cânticos espirituais, em ações de graças, irmãos. A gente vai ver uma vida de gratidão a Deus, a gente vai parar de reclamar de tudo e murmurar. E a gente agora vai ver uma vida centrada no Evangelho, agradecendo a Deus pelo que foi feito por nós. E por último ele diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, que é o que nós temos visto. Até o domingo passado, nós estávamos vendo uma explicação de como nós devemos sujeitar uns aos outros no temor do Senhor. Nós vimos o exemplo da esposa, do marido, dos pais, dos filhos. E na semana passada nós vimos dos patrões e dos empregados, né, dos servos e dos senhores. E se você entendeu alguma coisa disso, que nós meditamos até agora, você vai ficar desesperado. Se você entendeu verdadeiramente qualquer coisa que a gente meditou até agora na carta aos Efésios, você vai ficar desesperado. Porque você vai ver que você não tem condição alguma de praticar nenhuma dessas coisas. Vejam, irmão, só para a gente voltar a trazer à memória o que a gente meditou na semana passada, ele fala que os servos que já são escravizados, eles vão servir mais ainda. Jesus ele não veio para libertar você da escravidão física necessariamente. Ele está pouco se importando com isso. O apóstolo Paulo disse, se você puder ficar livre, fique. Mas também se não puder, não se perturbe com isso não. Veja, ele fala para os senhores, você é senhor, você vai servir. O que eu e você a gente vai querer fazer, irmãos, a nossa vida, a vida das pessoas que se dizem cristãs nesse mundo, e também a vida dos ímpios é a mesma coisa, a gente vai querer melhorar um pouco. A gente vai reconhecer parcialmente as nossas fraquezas, falhas, a gente vai dizer, nós não somos perfeitos. Mas o que a Bíblia vem dizer não é que nós não somos perfeitos. O que a Bíblia vem dizer e vem nos ensinar, irmãos, é que nós estamos completamente corrompidos pelo pecado. E veja, para eu poder ser cheio com o Espírito Santo, eu vou ter que amar minha esposa, mas eu sou incapaz de amar minha esposa. Para eu ser cheio com o Espírito Santo, eu vou ter que educar os meus filhos, vou ter que querer criá-los no temor do Senhor, mas eu sou incapaz de fazer isso. Vai me faltar desejo, vai me faltar vontade, vai me faltar a sabedoria, a capacidade de fazer isso. Eu vou querer, irmãos, fazer para inglês ver. Eu vou querer fazer o suficiente para me sentir bem. Mas eu nunca vou estar disposto por mim mesmo a fazer aquilo que é exigido de mim pela palavra de Deus. Nunca. E é por isso então que ele agora, nessa passagem, agora aqui a partir do versículo 10, ele vai dizer, quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele está dizendo, finalmente, irmãos, ou seja, vocês vão precisar, vocês estão vendo que vocês vão precisar buscar o Senhor para vocês serem fortalecidos. Porque vocês não têm como fazer nada disso que eu acabei de dizer. Vocês não têm condição nenhuma. Nem vocês vão querer, e nem se vocês quisessem, vocês iam ter o poder para isso. Sabe por quê? Ele vai explicar. Porque você não vai fazer isso no mundo perfeito. Não é, olha, está tudo certinho à sua volta, e só você precisa melhorar e mudar, e aí está tudo bem. Não. Você vai ter que fazer tudo isso que ele ordenou nesse mundo caótico, bagunçado, onde está tudo errado. Onde o fato de você estar tentando fazer as coisas do jeito certo, nem significa que vai dar certo. Você não tem segurança de que, porque você está fazendo o bem, as coisas boas vão acontecer para você. Ele disse, pelo contrário, você vai fazer tudo isso, enquanto você está tentando fazer as coisas certas, ele diz, está Satanás e tudo à sua volta, cooperando e conspirando para que você não consiga. Veja, não é uma coisa que a gente vai tentar e a gente vai conseguir porque vai ser muito tranquilo. Porque está bem, agora que a gente tem um conhecimento correto, a gente vai conseguir. Não, irmãos, a salvação, a nossa religião, o cristianismo, ele não é uma religião do conhecimento. Que simplesmente você ter o conhecimento, isso é libertador por si só. Isso vai fazer com que você agora seja uma pessoa superior, elevada, que não é mais atingida pelos percalços da vida, pelos problemas cotidianos. Pelo contrário, irmãos, com o conhecimento da palavra de Deus, você vai começar a enxergar o quanto que você e esse mundo estão perdidos e quanto desesperadamente você precisa de Cristo. Veja, ele diz, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder.
ele está se referindo aqui novamente às orações que ele já fez na carta, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 3, quando ele diz: olha, eu estou orando para que vocês conheçam a força do poder de Deus que ele usou para poder ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, você sempre vai precisar buscar, estar sendo revestido e fortalecido por essa força. A mesma força que nos tira do inferno. Irmãos, é a mesma força que vai fazer com que eu e você a gente viva em santidade constante diariamente. Ele diz: sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Você precisa reconhecer a sua fraqueza. Você precisa reconhecer que até aquilo que você considera que é forte em você é fraco. Na verdade, aquelas coisas que você considera que são as suas maiores qualidades, talvez elas sejam as coisas que mais vão destruir você. Você vai querer depender delas, você vai querer orgulhosamente confiar em si mesmo, e isso vai levar você à destruição. Vocês percebam, irmãos, isso é uma coisa muito clara e muito fácil da gente ver no mundo todo. Não são as pessoas mais talentosas, que vão ter sucesso nessa vida. Não são. A gente pode dar um exemplo aqui no futebol, que os irmãos todo mundo conhece. Não existe jogador mais talentoso hoje, talvez tenha divergência, mas na minha cabeça, não existe jogador mais talentoso do que o Neymar. Irmãos, aquele cara, ele é talentoso como nenhum outro jogador. Mas veja os resultados dele. Veja as coisas que ele conseguiu alcançar na vida dele. Porque o seu dom, o seu talento fez com que ele se esforçasse muito menos do que outros que conseguiram conquistar muito mais prêmio, que por reconhecer a sua fraqueza, por reconhecer que não tem tanto dom assim, tanta qualidade assim, eles tiveram que se esforçar muito mais para poder chegar em algum lugar. Quando eu e você, a gente acha que a gente é forte, e a Bíblia diz, aí é que nós somos fracos. A gente vê, foi exatamente isso que o apóstolo Paulo nos ensinou. A gente pensa, irmãos, que a nossa força vai nos capacitar a algo. A gente olha para esse mundo e a gente é enganado, porque a loucura desse mundo é essa. É porque os nossos olhos eles não conseguem captar aquilo que só a palavra de Deus pode nos ajudar a enxergar no mundo. Que é que por mais que a gente possa ter força, por mais que a gente possa ter determinados dons e capacidades, todas elas dependem a cada momento, a cada segundo que Deus tenha misericórdia de nós e nos capacite a usá-los de modo para a sua glória. A gente vai ver, irmãos, isso na vida de Salomão, o homem mais sábio do mundo, a Bíblia fala, a não ser o Senhor Jesus Cristo. A gente vê como que ele conseguiu, em pouco tempo no seu reino, ele conseguiu fazer tudo aquilo que o seu pai tinha dito para ele, ele seguiu os conselhos do seu pai, ele conseguiu, o seu reino ficou maior do que o reino do seu pai, ele conseguiu construir riquezas que a Bíblia fala que a prata não tinha valor nenhum no tempo de Salomão, de tanto ouro que aquele homem tinha. Mas a gente vê que toda a riqueza, todo o poder que ele conseguiu estabelecer, serviu para a ruína dele. Tudo isso foi justamente a ruína dele. Como é que alguém tão sábio consegue cometer os pecados que ele cometeu? Como é que alguém tão inteligente, tão rico, ele consegue ser tão escravizado? É exatamente isso que acontece, irmãos, conosco. Por isso que a palavra de Deus, ela nos deu tantos exemplos no Antigo Testamento, tantos exemplos até mesmo no Novo Testamento. A gente vê o próprio apóstolo Pedro, que estava ali, ele viu Cristo, ele viveu com Cristo, ele reconheceu que Cristo, ele era o Cristo, o Filho de Deus bendito. E a gente vê que ele confia em si mesmo. Ele diz, eu nunca vou te negar, Senhor. Jesus disse, todos vocês vão me abandonar. E ele está querendo dizer, não, Senhor, o Senhor não conhece a minha fé, o Senhor não conhece a minha fidelidade, o Senhor não sabe até onde eu estou disposto a ir. E a gente sabe como acontece a história de Pedro. É o que vergonhosamente trai ao Senhor Jesus do jeito que nenhum dos outros 10 apóstolos fiéis traíram. Então veja, irmãos, a nossa força ela é tão fraca. A Bíblia nos fala, o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios, que a fraqueza de Deus ela é mais forte do que a força dos homens. Se a gente confiar na nossa força, irmãos, a gente vai estar perdido. Mas nós temos essa fonte. A palavra de Deus nos diz que nós podemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Veja que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a obra deles estão completamente interligadas e a gente ser cheio com o Espírito Santo vai fazer com que eu e você, a gente dependa de Cristo, e a gente depende de Cristo vai fazer com que a gente queira ser cheio com o Espírito Santo, que a gente olhe para Deus o Pai e viva para a sua glória. Ele diz, então, seja fortalecido no Senhor.
e na força do seu poder. Veja, se a fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens, imagine a força de Deus, irmãos. Nós conhecemos a força e o poder de Deus, porque Ele revelou na cruz do Calvário, mais do que em qualquer outro lugar, mais do que para criar o universo, mais do que para derramar juízo, mais do que para realizar os prodígios, os milagres, as pragas no Egito, os milagres que Jesus ele realiza, que Elias, Eliseu realizaram, Moisés. Mais do que tudo isso, na cruz do Calvário, a gente vê o poder de Deus. É esse poder, irmãos, que eu e você a gente precisa buscar. Ele diz, e então, ele vai nos ensinar como é que a gente busca então esse poder. Como é que a gente busca se fortalecer no Senhor e na força do seu poder? Ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Se ele está dizendo, a única forma de você conseguir fazer a vontade de Deus, a única forma de você conseguir pensar em obedecer os mandamentos do Senhor, em praticar tudo aquilo que a gente já viu aqui na carta, é se você estiver revestido da armadura de Deus, que na verdade, irmãos, é a armadura do Messias, é a armadura de Cristo. Né? Essa armadura aqui é falada também a respeito dela em Isaías 59, vai falar que o Messias ele se vestiu com a sua armadura para que ele pudesse fazer a vontade de Deus, para que ele viesse aqui nos salvar. Ou seja, eu e você, a gente precisa ser revestido, irmãos, daquilo que o próprio Deus, ele se revestiu, para que eu e você a gente possa lutar. E sabe o que é interessante nessa armadura? É que ela ainda está melada de sangue. O próprio Jesus Cristo usou essa armadura, que eu e você nós somos chamados a usar. E é a única forma da gente poder resistir. É a única forma da gente poder lutar essa luta. Como eu disse, a gente está vivendo uma guerra, a gente está lutando uma guerra que não é uma guerra tão física quanto nós muitas vezes pensamos. Às vezes a gente pensa que a guerra, irmãos, é a guerra da direita contra a esquerda. A gente pensa que a guerra é a guerra das pessoas que defendem o cristianismo e a moralidade. Veja, irmãos, Satanás está disposto a usar até mesmo isso. O cristianismo, pelo menos o que se chama de cristianismo hoje, e a moralidade, para afastar eu e você de Deus. Veja, Satanás, ele não está... Os fariseus, irmãos, eles viviam a religião, o judaísmo, e eles viviam a moralidade. E eles foram aqueles que foram mais usados por Satanás para perseguir, para destruir, para matar o Messias. Veja que eu e você, se a gente for querer olhar com nossos olhos humanos, a gente sempre vai se enganar. A gente sempre vai querer olhar para o lugar errado, a gente sempre vai querer interpretar as coisas de um jeito errado. A gente não está precisando, irmãos, de estrategistas de guerra, não. Esse é o grande problema da igreja, da humanidade hoje, sabe o que é? É que todo mundo sabe resolver o problema do mundo, mas ninguém está disposto a sujar suas mãos para poder ir lá e resolver o problema do mundo. Sabe, numa guerra, quando a gente está lutando contra um inimigo muito mais poderoso do que nós, como é o caso aqui, Satanás é um inimigo muito mais poderoso do que nós. Imagina, irmãos, se a gente parar para pensar, a Bíblia chama a carne de fraqueza. A carne ela pode ser usada como sinônimo no Antigo Testamento daquilo que é fraco. E o Espírito é usado como sinônimo daquilo que é forte. E aqui não apenas falando a respeito do Espírito Santo, mas até mesmo os seres espirituais, como Satanás e todos esses inimigos aqui que são colocados. Quando ele diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, ele está querendo dizer, olha, você não está lutando contra pessoas e nem está lutando contra coisas que talvez por um acontecimento, uma sorte ou outra, tantas guerras foram decididas na sorte, irmãos. Eles não, a gente está lutando contra inimigos que a sorte, que o acaso, que nada que você puder olhar não vai conseguir vencer essa batalha. Ele diz, você está lutando contra inimigos terrivelmente poderosos, principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Veja, irmãos, a descrição que ele dá de Satanás e dos poderes espirituais, que são aqueles contra quem nós lutamos diariamente. Forças espirituais do mal, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Veja, é impossível sequer lutar contra eles, que dirá vencer. A gente não está precisando de alguém que tenha as estratégias corretas. A estratégia nos é dada pelo próprio Deus.
O que nós precisamos, irmãos, sabe o que é? É fazermos o sacrifício. Veja que nenhuma guerra contra um inimigo muito mais poderoso do que você, ela vai ser vencida sem sacrifício. Vão ter que ter soldados que vão na linha de frente, que eles sabem que vão morrer. Eles sabem que a vida deles vai ser tirada. Eles sabem que eles não têm chance alguma de permanecer vivos. Mas eles são necessários. E o sacrifício deles, sem o sacrifício deles, é impossível que a guerra seja vencida. E alguém pode dizer, então, algum cristão, alguém muito piedoso, pode chegar a dizer para mim, mas pastor, não precisa fazer sacrifício mais não, sabe por quê? Porque Jesus Cristo já fez o sacrifício. Amém, irmãos, Jesus Cristo ele fez o sacrifício, mas isso não impede que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, ele diga para a gente, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Jesus Cristo ele fez o sacrifício. E uma das coisas, um dos motivos pelo qual ele fez o sacrifício, sabe qual foi? Para que eu e você a gente possa fazer também. Para que eu e você a gente possa entender que a gente não precisa estar apegado a essa vida. Que essas coisas que a gente consegue ver e que a gente deseja e que ocupam a nossa mente e o nosso coração, elas não têm valor algum em comparação com os benefícios espirituais que ele mesmo já disse aqui em Efésios para nós que nós temos. Ele começa a carta dizendo, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O problema é que eu e você, nós não queremos as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós queremos as bênçãos materiais nas regiões físicas aqui da terra. Que na verdade, quando são desejadas dessa forma, não são nem bênçãos. São maldições que nos prendem e nos escravizam a esse mundo. Veja, o que nós precisamos, irmãos, é reconhecer que nós estamos num campo de batalha. Tem alguns momentos que a Bíblia ela fala algo que é tão impressionante, irmãos, a respeito da guerra e da batalha. Porque veja, a Bíblia vai o tempo todo falar a respeito disso. A Bíblia tem tantas guerras. A Bíblia fala mais de guerra talvez do que de tantos outros assuntos. Talvez seja um dos assuntos que a Bíblia mais fala são as guerras. Isso não é à toa, não é para que fique apenas no Antigo Testamento. Veja, o apóstolo Paulo está voltando para tudo isso aqui. Quando ele diz que nós temos que estar revestido da armadura, e ele diz, olha, mas nossa guerra não é igual ao do Antigo Testamento, que tinha um caráter muito mais físico do que tem agora. Ele diz, agora a gente vai lutar contra os próprios poderes espirituais. Veja, no Antigo Testamento, irmãos, isso era manifestado através dos povos, inimigos do povo de Deus. Era bem físico, era bem visível ali. Os povos que adoravam falsos deuses, e Deus ele ia mostrar que ele era maior do que os outros deuses, derrotando aqueles povos. Mas perceba que cada vez mais as coisas vão ficando mais espirituais. Cada vez mais as coisas vão ficando mais espirituais. Ao ponto de que quando Jesus chega, ele não vai lutar contra o Império Romano, mas ele vai lutar contra próprios demônios. Os demônios, eles encarnam nas pessoas, né? Ou melhor dizendo, eles possuem as pessoas, e Jesus Cristo vai mostrar a sua vitória expulsando esses demônios. E agora, eu e vocês, irmãos, continuamos lutando essa batalha de modo espiritual. Mas veja que ele não vai falar aqui em nenhum momento de expulsão demoníaca até. O que a gente vai precisar para vencer essa batalha é algo muito maior do que simplesmente ter o poder de expulsar demônios. Mas se a gente puder se lembrar das batalhas do Antigo Testamento, para a gente poder aprender a realidade espiritual dessas coisas, por exemplo, tem um texto que é muito profundo, irmãos, está lá em Neemias, eu peço para que os irmãos abram junto comigo. Esdras, Neemias, capítulo 4. Vejam o que Neemias ele vai falar aqui a partir do versículo 14 do capítulo 4. Ele diz, inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Ele diz, sucedeu que ouvindo os nossos inimigos, e já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Veja o que ele vai dizer agora, irmãos. Daquele dia em diante,
Metade dos meus moços trabalhava na obra e outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada, a cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Veja, irmãos, como é que esses homens estavam vivendo aqui. Eles estavam vivendo nesse mundo. Eles estavam buscando edificar a cidade, reedificar a cidade de Jerusalém, levantar os muros, que representava ali a glória de Deus no Antigo Testamento, a própria cidade de Jerusalém. Com uma mão eles estavam fazendo a obra, com a outra mão eles estavam pegando em espada. Uns estavam vigiando com armas nas suas mãos e outros estavam edificando. Uns estavam fazendo a obra e com a espada na cintura. Veja, a gente vai ter que fazer todas essas três coisas. Vão ter momentos em que a gente vai ter que estar vigiando para que os outros possam estar fazendo a obra. Vai ter momento em que eu e você, a gente vai estar com uma mão com a espada e a outra mão a gente vai estar fazendo a obra. E vai ter outro momento, irmãos, em que a gente vai precisar estar fazendo a obra, mas com a espada embanhada. Mas nunca a gente pode perder esse sentimento, esse senso de guerra. Vão ter momentos em que vai estar mais paz, a gente vai poder estar com a espada embanhada. Mas vai ter momento que a gente vai ter que sacar a espada. A gente nunca pode viver, irmãos, como se nós estivéssemos em paz aqui nesse mundo. Veja, você foi liberto do império das trevas, no qual a maioria da humanidade, a maioria desse mundo ainda está nesse império das trevas. E você não vai lutar nem contra essas pessoas, mas você vai lutar contra o que está por trás dessas pessoas, escravizando todas elas, que é Satanás e todos os seus exércitos. Veja como que eu e você, a gente vai vencer essa batalha se a gente vive como se estivéssemos vivendo em tempos de paz. O apóstolo Paulo ele falou, lá no capítulo 4 ainda, ele vai dizer que a gente deve viver a vida como sábios, porque os dias são maus. Mas agora, nesse capítulo, nós lemos aqui, no final do capítulo 6, ele diz, pois para você poder resistir no dia mau. Ou seja, a gente tem que estar diariamente, constantemente, irmãos, com esse sentimento, com essa noção de que estamos vivendo em guerra. Não está tudo bem e a gente não está perto de viver e de sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. A gente está tão distante, irmãos, quando a gente não consegue amar nossas esposas, respeitar nossos maridos, quando a gente não consegue obedecer nossos pais, educar nossos filhos, quando a gente não consegue trabalhar e servir do jeito que Deus quer que nós façamos, isso é uma demonstração, irmãos, isso é para que você possa, isso é um sintoma de uma doença, de um problema muito maior, que é que eu e você, a gente ainda não enxergou o Evangelho com a glória que nós devemos estar enxergando. Eu e você, a gente ainda não está vivendo a vida cristã do modo correto. Não é a gente precisa corrigir isso e vai estar tudo bem. Não, a gente precisa voltar para os fundamentos. A gente precisa voltar para a cruz de Cristo. A gente precisa olhar para ela e entender que tudo precisa mudar. Veja, a vida cristã, irmãos, não são transformações pequenas e paulatinas que vão precisar acontecer na nossa vida. A gente vai precisar ser fortalecido com o Senhor na força do seu poder. O poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Não é melhoras constantes e numa direção que nós precisamos tomar. Não, irmãos. A gente precisa depender completamente de Cristo. A gente precisa retornar ao Evangelho. A gente precisa reconhecer o tamanho do nosso adversário, do nosso inimigo. E a nossa incapacidade de lutarmos essa luta. Nós somos fracos. Nós não temos condição nenhuma de vencer essa batalha em nós mesmos. Mas o Evangelho, irmãos, a boa notícia é justamente para pessoas que reconhecem isso. Veja, a boa notícia é que Jesus Cristo ele venceu a guerra e nós precisamos apenas lutar as batalhas, algumas batalhas. O exemplo que é talvez o melhor para a gente compreender isso, irmãos, é na Segunda Guerra Mundial, né, contra os alemães, os nazistas. Eles lutavam contra, né, a aliança, contra os países, né, representados ali pela Inglaterra e seus aliados. E aí o que acontece? Eles marcaram um dia, né, um dia que ficou conhecido como o dia D, um dia que os ingleses e os aliados eles venceram a batalha mais importante de todas, que era a batalha que, se aquela batalha ali fosse perdida, talvez os rumos da guerra teriam sido outros. Mas eles venceram aquela batalha.
E com aquela batalha sendo vencida, eles praticamente venceram a guerra. Isso é conhecido como o dia D, de que eles fizeram uma invasão e conseguiram vitória. Mas mesmo depois desse dia, a guerra continuou. A guerra não acabou porque eles venceram aquela batalha que era a mais importante de todas. Jesus Cristo, ele já venceu o dia D, irmãos, ele já venceu a guerra por nós. Mas o dia da vitória, que é o dia que ficou conhecido na Segunda Guerra Mundial como o dia V, ele ainda vai acontecer no futuro. Jesus Cristo ainda vai voltar, irmãos, para nos resgatar. E enquanto ele não voltar, enquanto o dia V não chegou na Segunda Guerra Mundial, os aliados, os ingleses e seus aliados, eles não podiam viver pensando assim, não, a gente já ganhou a guerra, então a gente não precisa mais lutar nenhuma batalha, porque a gente já ganhou a guerra. Qualquer inglês, qualquer aliado que pensasse dessa forma, eles seriam mortos depois de serem terrivelmente torturados pelos nazistas. Mas aqueles que, com a alegria de saber que já são vitoriosos, continuaram batalhando e fazendo aquilo que os seus senhores ordenaram que eles fizessem, obedeceram aos seus generais, eles conseguiram ter vitória, mesmo que fossem mortos, mesmo que alguns deles tenham morrido antes que o dia V chegasse. Mas a minha batalha e a sua, irmãos, não é uma batalha de sobrevivência, é uma batalha justamente do contrário, de sacrifício. Eu e você, a gente não precisa ficar vivo, eu e você, a gente precisa morrer. Eu e você, a gente precisa fazer o que Neemias falou ali. Batalhem por vocês. Batalhem pelos seus filhos. Batalhem pelas suas esposas. Batalhem pelas suas famílias. Batalhem pela sua casa. O que a gente precisa fazer é isso. Vejam, irmãos, se todas as pessoas pensassem dessa forma, olha, a minha família precisa de mim, então eu tenho que permanecer vivo. Aí nenhum policial ia combater crime algum. Nenhum soldado ia para exército nenhum, para guerra nenhuma. Mas veja, se um pai, se um marido, ele morre lutando pela sua família, ele venceu. Irmãos, ele venceu porque ele deixou ali um exemplo que ninguém vai conseguir arrancar aquilo ali de dentro do coração da sua família. O quanto que aquele homem, ele foi um homem. O quanto que aquele pai, ele foi um homem. Ninguém vai conseguir arrancar isso dele. Se eu e vocês, irmãos, morrermos por conta do evangelho, se sofrermos perseguições, seja ela qual forem, por conta do evangelho, e a gente vem inclusive a perder a vida, a gente vai poder ter essa certeza de que a gente está deixando um testemunho que ninguém vai conseguir apagar. Eu e você, a gente pode olhar para a cruz de Cristo, irmãos, e encontrar no Senhor Jesus Cristo força para conseguirmos vencer todos esses inimigos, esses adversários. Veja, se Jesus ele conquistou a vitória através da morte dele, irmãos. Eu e vocês, a gente não pode ver a morte como a derrota. Eu e vocês, a gente também pode vencer, mesmo que morrendo. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.